Muito bem, continuando então, agora nós temos a situação de a gente tem que ver onde vai entrar a parte de esquadrias, né? Se vocês observarem aqui no desenho, nós temos uma entrada da garagem de uma porta de vidro de correr de 2 folhas, aliás, de 4 folhas, além de uma escada que sobe para cima. Essa parte aqui de entrada, ela é toda uma abertura aberta mesmo, ela não tem uma porta que limita essa situação, mas é todo aberto. Além disso, nós temos uma porta de menor largura para o banheiro, uma janela aqui para o banheiro. Além disso, temos essa parede toda envidraçada com um pilar no meio, né, que faz essa parte toda parede cortina, pode-se considerar. E aqui nós temos uma porta de saída, de preferência que acho que ela possa abrir aqui para fora da área de serviço. E essa situação aqui toda aberta da área de serviço vazado, né? Não precisa ter portas limitando. Então, sabendo dessa situação, então a gente vem aqui agora e a gente pode iniciar pelas portas. Ou então, ou melhor, vamos iniciar pelas aberturas que não têm folhas de fechamento, como as portas, né? Então, nós temos uma abertura bem ampla aqui de mais de 5 metros na garagem. Nós temos outra aqui na parte de saída da área de serviço. Então, é comum essas aberturas no Revit ser uma família já pré-estabelecida que fica na parte de componentes. Então, hoje, quem está acima da versão 21, 22, essas famílias elas podem ser inseridas aqui nas famílias de Autodesk pela nuvem. Se você abrir esta função aqui, você vai ter um leque de famílias já padrões do Revit, onde está aqui em aberturas. Aí você pode escolher com moldura, sem moldura. Pode ser aberturas em janelas, que não tem molduras, que não tem o fechamento da janela, né? E você simplesmente clica e insere para dentro do seu template. Muitas pessoas que não têm essa versão do Revit 21 ou 22 é no modo tradicional mesmo, como as versões anteriores, aqui em arquitetura, componente, e aí você, quando for carregar a família, caso você não tenha no seu template, vem na família Brasil e aqui está o conjunto de aberturas, tranquilo? Então, como eu já inseri, eu não vou inserir novamente, e aqui temos um leque, aqui, se vocês observarem, de aberturas de porta, né? Então, vamos pegar uma qualquer, e quando você coloca com essa ferramenta selecionada, inserida aqui, você já tem uma pré-abertura já determinando, você quer onde? Vamos dizer que eu quero aqui no meio. Ah, mas, Isaac, essa abertura aqui ela é pequena demais. A garagem, sim, tudo bem. Você simplesmente coloca essa abertura e, ao selecionar ela, você pode duplicar desta mesma família, gerando outra com edições diferentes dessa daqui. Então, você vem com ela selecionada, editar tipo, duplica, porque eu não quero essa de 91 centímetros e meio por 2,13. Eu quero uma mais ampla aí de 5 metros de largura por uma altura aí de 2,30, né? Então, vou colocar aqui 230. Dá um OK. E aí, quando a família que você tinha já modificou, agora você determina aquelas alturas. Então, 2,30 por 5 de largura. Feito isso, eu dou um OK. E aí, automaticamente, como aquela família já estava selecionada e eu editei em cima dela, ela já aceitou que essa é a nova que eu configurei de 500 por 230. Porém, se ela não tivesse naquela mesa pequenininha, você simplesmente, depois que editou, seleciona novamente e muda aqui, porque fica salvo, 500 por 230. E aí você tem esse vão de abertura feito sem vedações de folhas de uma porta ou de um portão, enfim. Da mesma forma será desta abertura aqui, que fica colada já bem nessa quina desta parede. Podemos colocar aí uns 2 metros, já que nós temos um vão aqui, Aliás, eu nem configurei a distância dessa parede, né? Mas aqui vai ser 3 metros e a outra é de 4. Cadê aqui? 4 metros. Pronto. O vão lá que eu lembro era 3 e 4. Beleza. Feito isso, agora a gente coloca a porta de abertura que vai ter aqui, só um portal de abertura. Eu venho em componentes, já tenho uma aqui qualquer, coloquei, dou um ESC para sair da ferramenta e faz aquele mesmo procedimento. Como eu não tenho uma pré-configurada, vou editar tipo,
duplico para transformar em outra, que vai ser um portal de quê? Digamos que vai ser 1,5 m de largura por 230 também de altura, né? Dá um OK. Aí eu venho aqui na altura 2,30 e na largura 1,50. Dou um OK. E aí, como essa não tem boneca, né? Bem rente aqui à quina dessas duas paredes, eu dou um 0 na cota e aí ela fica aberta aqui na lateral. Se vocês verem aqui na modelagem 3D, você tem... o importante também, gente, é que quando eu coloco qualquer abertura ou porta e eu não insiro aqui uma continuação da parede embaixo, quando você for colocar lá as estruturas tipo viga baldrame ou as vigas assentadas debaixo da parede, ela não continua nesse buraco aqui, nessa parte vazada. Então é interessante que quando você seleciona a abertura, aqui na elevação do nível dela, você coloca um número bem qualquer, assim, insignificante, eu vou colocar um 3, por exemplo. E aí ele faz uma amarração. Por quê? Isso na hora que eu for colocar automaticamente, depois vocês vão ver, que é a viga baldrame, a viga ela consegue percorrer todo o percurso, o perímetro da parede. Da mesma forma da outra lá, vou colocar aqui um 3, um número qualquer, e aí ela faz essa amarraçãozinha. É até legal porque na planta baixa fica aqui a linha representando essa situação. Feito isso, agora nós temos as portas, correto? Nós temos uma porta de vidro de 4 folhas, uma porta aqui para a entrada do banheiro, a porta de saída por aqui, e depois a gente vai fazer as paredes envidraçadas. Aí as janelas, né? A janela da cozinha e a janela para o banheiro. Então, primeiramente, portas, eu venho na categoria de portas. Aqui nesse template eu já tenho portas já importadas aqui para dentro desse template. Porém, você pode carregar aqui na família, trazer de fora, da mesma forma que eu ensinei quando vocês importaram uma abertura, né? Porém, como eu já tenho, eu posso escolher essa aqui, acho que é essa aqui mesmo, porta de correr, abrir no meio de 5 metros. A gente depois pode configurar. Olha aqui, Vou colocar ela aqui, pode ser aleatório. Isaac, mas ela não está na medida, não tem problema. Da mesma forma que a gente editou lá nas aberturas, a gente pode, por meio desta porta, editar tipo, duplicar, configurar ela para 4 metros de largura por 2,10 de altura. Dá um OK. E aí aqui você só configura. A altura vai ser 2,10 e a largura vai ser 4. Então, cada folha vai ter 1 metro. Dá um OK. E aí sua porta, né, foi reduzida. E aqui, não tem boneca. Então você vem aqui com essa cota, já dá um 0, Enter. E aí a porta fica centralizada aqui, Quem vem em 3D tá aqui dentro para você. Lembra também de colocar a alturazinha de um número qualquer lá no finalzinho. Isso para portas e portais. Para que a parede faça amarração por baixo e aí você consiga colocar a viga baldrame depois automaticamente. Seguindo, nós temos uma porta aqui de saída, de folha de abrir mesmo. Então, você vem em portas. E nelas, nessa família, nós temos aqui, deixa eu verificar, essa PA lisa aqui, de 90, vamos colocar de 80 centímetros. Você vem aqui, automaticamente. Lembra que quando você coloca a porta em cima da parede, já fica automaticamente aparecendo aqui, as cotas de afastamento. Então, antes, se eu ir devagarzinho no mouse, 10 metros ou 10 centímetros de diferença aqui da outra parede, né, de distância, que é um tamanho razoável para uma boneca, eu clico e aí fixa essa porta aqui dentro. Posso colocar outra aqui, ou então antes de eu colocar, eu escolho já a de 70 centímetros de largura e aqui por dentro, digamos que, Isaac, eu não coloquei em cima da medida da boneca, eu clico aleatoriamente, cliquei. Aí você simplesmente sai da ferramenta, seleciona o elemento e aqui, você vê se está certinho aqui na parede e aí você edita a distância da boneca. Então, ponto 10 centímetros, dá um Enter e ele fica aqui organizado. Lembra de colocar uma distânciazinha lá embaixo, na altura, um númerozinho aqui na altura do peitoril da porta, para fazer a amarração. Tá vendo que ele fica solto? Não tem a linha da amarração da parede. Então, você seleciona novamente a porta
e dá aqui um número qualquer insignificante no final da altura do peitoril. Feito isso, agora nós temos as janelas. Eu tenho uma janela aqui para colocar nesta parede por conta que vai ser a parte da cozinha. E aqui nós temos as janela que vai surgir aqui da... como é que é o nome? Do banheiro. Então, categoria de janela. Aqui nós já temos algumas janelas carregadas para dentro desse template. Eu posso utilizar essa aqui, por exemplo, Maxi A, tem essa, vamos verificar uma aqui, Maxi A duplo, essa Maxi A duplo de 60 centímetros por 1,20 de largura. Serve bem para o banheiro, então seleciona ela aqui e aí você, ó, tá vendo? A folha de vidro não abre para fora da estrutura da vedação, então, ó, coloca para cima. É bom que o Revit, às vezes, ó, quando você coloca, ele já centraliza a janela. Então você clica e automaticamente foi fixado na parede. O peitoril dessa janela está muito baixo, ó, você vê que está 1,80. A gente pode colocar um peitoril de 1,5, já que ela é 60 centímetros de altura, para ficar rente com a altura da porta. Então, 1,5. E aí, quando você coloca esse peitoril, observa que some o corte onde fica a pedra da janela. Por que isso? Porque o plano de visualização que corta essa situação da vista térreo, ela está abaixo da janela. E aí você não consegue ver a altura, aliás, você não consegue cortar dentro dessa janela. Então, para isso, você vem aqui, ó, sai de qualquer seleção de elemento, e aí as propriedades vai ser em relação a esta vista, e aqui, ó, em extensões, eu tenho a faixa da vista, então eu tenho como editar essa faixa que corta essa seção horizontal da vista térreo. E aí, no plano de corte, está dizendo que está uma altura de 1,20. Digamos que eu vou querer 1,5 m para mim, né, a altura lá da janela. Se eu aplicar, ó, ela ainda não apareceu porque ela está abaixo da janela. Acredita-se que aquele nível lá do batente da janela, aquela pedra lá que assenta a janela, ela está acima de 1,5 m, né? Ela está bem rente. Então ainda não consigo visualizar. Então você pode aqui colocar, vamos aplicar 1,70, que acredito que vai cortar até o vidro, dá um OK, e aí você vê, automaticamente aparece a representação aqui, tá vendo? Feito isso, agora eu posso aplicar a janela que vai vir aqui na cozinha, e aí vem de novo ferramenta de janela, não precisa salvar agora, e aí vamos fazer uma de 4 folhas de correr, vamos colocar aqui, e digamos, essa aqui está 1 metro, né, de largura. Vamos colocar de 2 metros. Então, vem editar tipo, selecionando a janela, duplica ela. Vamos transformar em uma janela de 2 metros de largura por altura. Coloca aí 60 centímetros de altura. Por que isso? Porque é uma janela pequena que vai estar abaixo dos armários, né, que vai ficar em cima dessa cozinha, na parede da cozinha, aliás. Então, você vem aqui, a altura vai ser 0,60, 0,6 e a largura vai ser 2 metros. Feito isso, dou um OK. Automaticamente, essa janela ela já percebe que ela está ainda baixa, né? Porque está um peitoril de 90 centímetros. Se eu vir aqui no 3D, ó, só para você visualizar essa situação, ela, 90 centímetros é muito baixo, porque eu vou ter que aplicar aqui, lá do outro lado, a pedra que vai vir a pia, e aí eu tenho que ter um batente, né? Assim, na verdade não é um batente, é um rodapé de pia generoso, porque eu posso aplicar tomadas, enfim. Então, é super importante, já que tomadas na parte elétrica fica a uma altura média de 1,10, 1,20, então essa janela tem que estar acima de 1,20 m. Então, venho aqui, ó, altura do peitoril, 1,20, e aí ela sobe, né, e fica já preparado para receber na outra parede aqui de dentro, onde vai vir a pedra, a bancada da pia, e aí fica o rodapé livre aqui para colocar também a parte elétrica. Então, aí já aparece aqui, né, o corte da janela. Agora, nós temos uma situação que antes de eu colocar, se eu voltar lá no desenho, essa parte aqui eu tenho um pilar e aí depois uns painéis envidraçados, né, que ocupam o lugar desta parede. Então, seria importante já colocar um pilar. Acredito que você pode vir aqui já na estrutura
e colocar, ó, coluna, só para me limitar o espaço onde vai vir a parte envidraçada. E nessa coluna, é comum o Revit já trazer essa coluna padrão aqui, ó, de aço. Só que eu não quero aquela de aço, eu quero uma comum de concreto, né, em loco. Então, eu posso vir aqui carregar a família, vir aqui na família Brasil, ó, e na parte de pilares, cadê aqui? Vamos ver a pastinha de pilares, pilares estruturais. Eu quero um de concreto e um retangular mesmo, ó, um concreto retangular. Pego este pilar aqui, carrego ele para dentro do template, já vê que ele vem aqui. E antes de eu já inserir em qualquer lugar, eu já vou determinar, ó, a altura desse... Eu não quero profundidade, porque esse pilar eu não quero que ele vá para baixo do nível, eu quero que ele fique fixado no nível da base e tenha uma altura para cima. Essa altura eu não quero associada a um nível, eu quero ela não conectada. E vou determinar ela para 3 metros de altura, até o limite onde vai ficar a amarração da viga. Então, ó, você só simplesmente fez isso e clica. Tá vendo que aí consegue até visualizar o pilar. Se você não fizer isso, provavelmente seu pilar pode ficar lá embaixo, porque ele está configurado para começar lá da profundidade do nível do térreo em relação ao zero. E aí, eu não quero um pilar de 30 de largura por 45 centímetros aqui no comprimento dele. Então, eu posso vir aqui, por meio desse pilar, editar tipo e configurar em outro. Por exemplo, eu quero um pilar de 20 por 35. Eu duplico, vou colocar aqui uma largura de 20 centímetros por 35. Né? Dou um OK, e aí eu configuro. Base vai ficar 20 pelo comprimento de 35. Dá um OK. Automaticamente o pilar reduz. Você observa isso. E ele tem que ficar centralizado em relação a essa parede, porque a viga que vai vir por cima vai estar aqui por cima entre a parede e o pilar, correto? Então, eu pego essa ferramenta aqui, alinhar, alinho no centro da parede, ó, a referência, e agora eu clico no centro do pilar. Pronto. Feito isso, eu agora venho, pego na face dessa parede e puxo o pilar para ficar associado à face de acabamento da parede. Pronto. Feito isso, agora podemos inserir... Ah, Isaac, eu não queria que esse pilar fosse um dente tão para dentro. Tem como colocar ele virado? Pode. Eu seleciono o pilar, aperta a tecla espaço e ele vira. E aí, se você quiser agora puxar de novo a face dele para dentro, verificar se a centralidade está rente aqui, ó, pega a ferramenta alinhar, clica no centro, observe que ele continua na mesma centralidade do pilar. Perfeito? Feito isso, agora a gente vai colocar nossas paredes cortinas, porque é o painel vidraçado. Eu venho aqui em arquitetura, parede, e aí, ó, na seleção de variedades de parede, das propriedades, eu escolho aqui uma parede, a vitrine, porque ela já tem montantes pré-estabelecidos. Vocês vão até verificar na hora que eu mostrar no 3D. Digamos que eu quero essa vitrine. Ó, se quiser colocar a altura dela, a altura vai ser 2,70, lembra? Conforme as outras paredes, 2,70. E aí você vem, ó, de um ponto bem no centro. Tá vendo? Se o vidro estiver deste lado, só dá um espaço, tecla espaço, que ele vai para fora o vidro. E vai até o limite aqui, ó, desta parede para acabar aqui, ó. Ele chega, fixa e automaticamente aquela parede some e vem o painel envidraçado. Da mesma forma, do outro lado aqui, nós temos 2 metros de painéis. Então, nós pega aqui na face do pilar, ó, tá vendo que já veio para dentro? Então, dou uma tecla espaço, sobe o vidro para fora e um afastamento, ó, de 2 metros. Ó, a parede aqui está 4 e pouco. Vamos colocar 2,5. Fica generoso aqui, um painel, pá, bem aqui, 2,5. Ou então você pode digitar 2,5 e dar um Enter. Como eu já vi que o Revit, às vezes, me dá isso automático, eu clico e aí surge essa parte envidraçada. Tá vendo? E agora, se eu for em 3D, ó, vocês vão compreender melhor como ficou essa parte envidraçada dos painéis cortinas. Tá vendo? Gente, outra coisa. Essa visualização está em uma situação muito baixa, né, de cores, de resolução. Então, eu posso aqui na planta 3D mesmo dele, ó,
nessa vista 3D, a qualidade botar em alta e as cores, vamos colocar em cores consistentes ou no sombreado, tanto faz. Você vê que tem agora uma texturalização no seu, nos seus materiais e você consegue até ver um realismo, né, melhor dos materiais. E aí, digamos que essa altura da divisão dos eixos das paredes cortina não está como você quer. Você pode selecionar ela, edita o tipo da vitrine, né? Ó, vem aqui, o espaçamento está de 1,5 m. Digamos que eu quero de 1,20. E a distância do espaçamento no sentido horizontal, ou seja, da altura dos eixos horizontais, eu quero para 2,10, né? A altura das portas. E aí dou um OK, automaticamente, ó, reduzem os paralelos verticais fica de 2,20 e a altura dos paralelos horizontais a 2,10. Correto? Então, essa é a segunda parte, né, da segunda aula em relação à inserção de esquadrias, né, de portas, janelas, painéis envidraçados, onde possivelmente eu vou ensinar como colocar portas também nesses painéis ou janelas em maxiar, né? E até aqui nós temos então essa parte da inserção de esquadrias. Beleza?